Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Algoritmos de Programação 1 e vamos tratar hoje do assunto a instrução para até. Então, vamos dar uma acompanhada aqui. Ela é uma estrutura de repetição, a gente já viu até agora o enquanto, né? Vamos dar continuidade. Essa aula de hoje a gente vai aprender ali a sintaxe da estrutura nessa instrução para até. E ela é uma estrutura de repetição, aí, como outras que a gente já viu até agora, vai simplificar um pouco a codificação. Relembrando, a gente viu o enquanto, ele tem essa sintaxe aqui no Portugal. Enquanto uma determinada condição, abre chaves e bota aqui um bloco de instruções. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse bloco de instruções. É o que mostra aqui, né? Tem a condição, enquanto a condição for verdadeira, ele vai executando esse bloco de instruções. E, se não for mais verdadeira, ele sai fora. Essa seria a lógica aí do nosso comando de repetição enquanto. Vamos voltar àquele problema da tabuada. A gente tinha ali, escreva um algoritmo que mostra na tela a tabuada do número n. Então, supondo que você informou 5 no n, aqui, informou 5 no n, vai multiplicar por 1, por 2 e assim por diante, fazendo a tabuada desse número n. Ora, tem que ser impresso 10 vezes ali aqueles resultados dessa nossa tabuada, né? Poderíamos fazer isso com um enquanto. Então, nessa codificação aqui, nós temos inteiro n e c. Digite um número, leia o n. Esse C é o nosso contador, ele está inicializado aqui com 1, C igual a 1, está aqui mostrado, e aí entra nesse laço aqui, enquanto o C for menor ou igual a 10, abre chaves, fecha chaves aqui embaixo, ele vai repetir esse conjunto aqui, ou seja, em cada vez que passar aqui, quando C for igual a 1, ele vai escrever nova linha, o valor que foi digitado lá em cima, por exemplo, se foi digitado 5, né? 5 vezes 1 igual 5 vezes 1, o resultado aqui é 5. E aí soma 1 no C e fica repetindo isso. O C vai terminar essa condição aqui quando ele tiver 11, 11 menor ou igual a 10, não é verdade. Então ele sai fora, o valor do C ficou com 11 quando ele saiu aqui embaixo. Então esse é o enquanto que a gente está acostumado aí a olhar das aulas anteriores, repetindo esse conjunto de instruções do bloco tantas vezes enquanto essa condição for verdadeira, ok? Uma solução alternativa é o que a gente vai aprender justamente com esse comando novo hoje, que é o para. O para tem essa construção que está sendo mostrada aqui. E o que significa? Você teria o mesmo resultado daquela codificação anterior do enquanto nessa sintaxe aqui. Significa o seguinte, para, aí são 3 parâmetros separados por ponto e vírgula, abriu chaves, fechou chaves. Então, este bloco que tem aqui vai ser executado conforme a gente vai entender agora o comando para. Esses 3 parâmetros que tem aqui entre parênteses significa inicialização, ou seja, ele vai fazer isso aqui no começo da nossa estrutura. Então, ele inicializa com C igual a 1. O segundo parâmetro é a condição. Então, você pode entender isso como enquanto C for menor ou igual a 10. E o terceiro parâmetro é o incremento que ele vai fazer em cada vez que passa no laço aqui. Então, isso é um laço de instruções. Você lê assim, para o C começando em 1, enquanto o C for menor ou igual a 10, e cada vez que passar no laço de execução, incrementa 1 no C. Então, são esses 3 parâmetros aqui que você usa para trabalhar com essa instrução para. E aí, isso vai dar exatamente o mesmo resultado lá de escrever aquela tabuada, né, com os 10 valores variando C,
a partir de um número n que foi lido e calcular essa tabuada. Então, a lógica de funcionamento dela, né, é exatamente isso, né? Tem uma inicialização de variável, tem uma condição e tem um incremento. E aí o bloco de instruções. A estrutura de repetição, se a gente fosse olhar assim num diagrama, seria alguma coisa desse tipo aqui. Inicia o contador, verifica o limite, né, a condição, faz o que está lá dentro daquele laço, avança o contador e aí vai testando o limite. É isso daqui, né? Inicializa o contador, testa, incrementa e vai executando isso daqui. Cada vez que executa, incrementa esse contador ali. Se a gente analisar o enquanto versus o para até, dá para a gente comparar aqui nesse mesmo exemplo. À esquerda tem o exemplo da tabuada, né, onde você vê que tem que inicializar essa variável C, aqui tem a condição do enquanto, e aqui tem o incremento. Então, são três coisas separadas. E já na direita tem a mesma funcionalidade, um único comando. Então, veja que o 1 é a inicialização da variável, equivalente aqui, C igual a 1. O 2 é a condição, equivalente à condição do enquanto. E o 3 é o que incrementa a cada vez que passa no laço. Então, aqui está mostrado como sendo uma instrução separada, e aqui fica dentro desses parâmetros. Tem três parâmetros: inicialização, teste de condição e incremento. Então, essa aqui é a comparação aí dos dois casos, né? Ok, fica realmente mais enxuto, né, esse caso aqui do comando para. Em termos de exercício, aqui tem um enunciado de um programa interessante, que a gente vai poder explorar um pouquinho depois. Esse problema é chamado de identificação de um número perfeito. Um número inteiro x, ele é dito perfeito se a soma dos seus fatores, os seus divisores, exceto ele mesmo, é igual a x. Então, os divisores são todos os números que tiverem que você possa dividir e o resto é zero, né? Então, são fatores. É como se você fosse fatorar um número, né? No caso do 6 aqui, ó, 6 é perfeito porque os números que eu tenho abaixo dele para fatorar é divisível por 1, é divisível por 2, que o resto é zero, é divisível por 3, que o resto é zero, por 4 não, por 5 não, e ele próprio. Então, esses aqui que o resto é zero, se eu somar agora os números fatores, né, os divisores, eu vou encontrar um resultado 6, que, coincidentemente, é igual ao próprio número x, que a gente estava procurando. Então, nesse caso, a gente diz que é um número perfeito, sempre que você conseguir decompor os números dos seus fatores e aí, somando os fatores, dá o próprio número. A gente vai ver que tem poucos números desses ditos números perfeitos, tá? Como é que poderia ser um programa para resolver isso? Então, nós temos aqui as operações que tem que ser feita, dividir diferentes números para poder saber se o resto é zero, né? E aí, aqueles que o resto é zero, que são os fatores, eu iria estar acumulando para testar depois se é igual ao próprio número x. Então, a saída vai ser se esse número x é o número perfeito ou se ele não é um número perfeito. A entrada é o próprio número x. E o processamento teria que somar, acumular todos os divisores de x. Então, poderia fazer alguma coisa assim, depois de somar todos os divisores de x. Se essa soma dos divisores é igual ao próprio x, então é o número perfeito. Se não, não é o número perfeito. Aqui ele mostra agora o operador resto. A gente já viu, mas vamos dar uma repassada. O operador resto é representado pelo percent. Então, no Portugal, a gente, quando tem uma divisão de dois números inteiros, tem o quociente, que é a parte inteira, digamos aqui, ó, 9 dividido por 4. Considerando que os dois são inteiros, o resultado é 2, porque é a parte inteira da divisão. Existe um resto, que é 1.
Então, essa operação aqui, 9 per 104, significa o resto da divisão de 9 por 4. Se eu tenho x per cento y, significa o resto da divisão de x por y. É isso que a gente obtém quando trabalha com esse percent, tá? Então, aquele ambiente ali que a gente quer dar uma trabalhada, ele começa dessa forma aqui. Ele lê o número x, ele calcula um outro número chamado metade, que é x por 2, e aí depois tem essa lógica aqui. Ó. Se a gente olhar para um y igual a 1, enquanto o y for menor ou igual a metade, incrementando 1 no y, ou seja, ele vai testar todos os valores de y, né, dividindo o x por aquele valor de y e vendo se o resto é zero. Quando o resto for zero, aí este y vai ser acumulado. É isso que ele vai fazer para depois, então, somando esses valores que são fatores, né, o resto zero, verificar se essa soma é igual ao próprio x, tá? Então, nesse exemplo aqui, ele inicializou com a soma igual a zero, ele fez o valor de x aqui no leia x igual a 6, ele calculou essa metade igual a 3, e aí a primeira coisa que ele faz é o y igual a 1. Tá? Nesta hora, a divisão de 6 por 1 dá um resto zero. Então, beleza, ele já soma esse 1. Na sequência, ele faz o y igual a 2. Se ele dividir o 6 por 2, o resto também é zero. Aí ele soma, já ficou 3 aqui, certo? Mais uma vez, ele testa 6 dividido por 3, o resto é zero. Então, ele soma o 3 naquele acumulador lá que já estava com 3, ficou com 6. Aí, 4 já é maior do que esse limite ali que ele estava fazendo. Então, ele vai checar, verificar aquela soma que era 6, contra o próprio x, que foi lido 6, e aí ele conclui que é um número perfeito. Muito bem, então veja que, dado o número x, ele vai procurando os valores cujo resto é igual a zero, dividindo por 1, por 2, por 3. Por que ele não divide até o próprio número x que foi lido? Porque quando chegar na metade, ele vai ter o valor do x lido dividido pelo y, se for metade, vai dar 2. E a partir daí, qualquer número maior que a metade vai dar menos que 2, 1, vírgula alguma coisa. Então, nem precisa testar. Você testa até que chegou na metade. Aí, dali para frente, seria desperdício. Por isso que ele coloca essa condição aqui, variando o y de 1 até a metade. Porque quando for igual a metade, o resultado vai ser 2. Maior que a metade vai ser 1, alguma coisa. Então, não interessa. Não é nenhum deles um fator, porque não vai dar com o resto zero. Por isso que ele faz só até a metade. Então, essa que é a lógica aí para calcular esse número perfeito. Depois eu tenho um exemplo, a gente pode olhar melhor. Faz um teste de mesa 2 com outro valor agora. Ele vai ler o valor 8 no x aqui, ó. Então, se eu olhar fazendo o x8 dividido por 1, o resto é zero. Por 2 também o resto é zero. Aí ele está acumulando. Quando divide por 3, o resto já é 2. Aí ele não acumula. Quando divide por 4, o resto é zero. Aí ele acumulou 4 com 3, chegou no 7. Aí quando chegou no 5, já passou da metade aqui do 8. Então ele vai fazer a comparação. O 7, que é o acumulado, é diferente do 8. Então, não é perfeito. É um teste de mesa que ele está mostrando aí. Muito bem. Então, aqui ele sugere como exercício fazer os números perfeitos entre 1 e 10.000. Nós vamos fazer daqui a pouco no exemplo. Seria repetir essa rotina, ao invés de ler o valor do x, você gerar, né? Gerar um x diferente. Mas nós já vamos ver isso daí na prática, tá? Então, esse exemplo na prática a gente teria da seguinte forma, ó, esse número perfeito, né?
foi definido assim, aquele valor da metade, x sobre 2, leia x, e aqui faz a continha, né? Se o resto é igual a zero, acumula, e aí depois testa, né? Se aquela soma é igual a x, ele diz que é o número perfeito. Então, se eu rodar isso daqui e colocar o número 77, ele vai verificar aqui, 1 dava resto zero, 7 dava resto zero, 11 dava resto zero. Eu fiz um escrevo aqui para mostrar aqueles em que dava o resto zero, ó, quando o resto era zero, só para facilitar a vida da gente. Então, é o 1, o 8 e o 19. Se somar isso tudo, não dá 77, então não é perfeito. Vamos fazer aquele teste com o 6. O 6, o que acontece? Ó? Os fatores, né? Dividindo, fazendo a fatoração do 6, 1, beleza, o resto é zero. 2 dá o 3 de quociente, o resto é zero. 3 dá 2 de quociente, o resto é zero. Então, acumulando isso, né? 1 mais 3, mais 1 mais 2 dá o 3, 3 mais 3 dá o 6, e o 6 coincide que é perfeito. Então, essa que é a ideia. Aqui, para qualquer número que você colocar, vou colocar o número 88, ele faz aquelas continhas e verifica que não é perfeito. Se eu colocasse um número bem alto, vamos botar aqui 90 mil, olha só, ele vai está aqui, execução, o programa foi interrompido, de novo aqui, 90 mil. Ele vai fazer um monte de contas, ó, tá vendo? Ele vai até 45 mil, né, que é a metade do 90 mil, e ele fez um somatório que não dá os 90 mil, o somatório deu 224 mil. Então, para qualquer número que você botar nessa rotina aqui, ele vai fazer, colocar aqui de novo 700, ele vai fazer as continhas e veja que ele testou para diferentes números, né? Testou para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Aqueles em que deu resto zero, ele mostrou aqui. Mas a rotina está testando todos os números até a metade do valor que eu coloquei. Então, se eu coloquei ali o 400, né? Ou 700, ele vai até a metade do número. Para alterar isso daí e a gente fazer agora aquele esquema, eu quero checar o número 1, o número 2, o número 3, até o número 1000 e ver, dentro desse intervalo, qual que se enquadra nessa situação do número perfeito. Aí, esse programa aqui, você colocando esse conjunto dentro de um para. Olha só, aqui está. Aquele programa era essa parte que está aqui dentro, ó, dentro desse abrir chaves e fechar chaves. E tem um par aqui, ó. Agora, em vez de estar aqui, eu lia o X, ó. Aí, fazia, leia X e fazia essa parte aqui, né? Metade e tal. Aqui, ó, o que que ele faz? Ele lê o X, não, eu botei aqui comentário. Ele gera o valor do X. Então, para x igual a 1, x igual a 2, enquanto o x for menor que 100, ele vai fazer essa rotina aqui. Aí, vamos ver o que que dá nessa situação aqui. Ó, ele descobriu que o 6 é perfeito e o 28 é perfeito. Se a gente for lá naquele programa anterior aqui, mandar executar e botar 28, ele vai dizer que, opa, beleza, 28 é perfeito. Então, dentro desse limite aqui, variando o x de 1 até 100, eu só tenho dois números perfeitos, o 6 e o 28. Legal? Agora vamos aumentar isso aqui. Em vez de 100, vamos botar 1000. Aí, ele vai fazer um monte de contas a mais, né? E vai calcular e chegar à conclusão que, ó, o 6, o 28 e o 496 são números dito perfeito. Beleza? Até 1000. Vamos botar 10.000. Aí a quantidade de contas já é bem maior, né? Demora um pouquinho mais, ó. Depois do número 496, deu lá no 8.000 e pouco, tá? Se eu botar mais um zero aqui, aí ele fica e não termina mais, demora bastante tempo, tá? Mas só para ilustrar para vocês, quer dizer, a quantidade
valores que ele calculou aqui é muito grande. Pode ver que eu tirei o comentário aqui, ó, daquelas somas parciais. Veja se eu deixar as somas parciais, como que ele vai escrever coisa aqui, ó. Olha só. Ele está fazendo todas as contas, mostrando todas as somas para todos os valores de x, e só alguns deles é que vai ser o que atende, mas aqui dá para ver como ele está trabalhando, né? Como o programa está fazendo coisas aqui, tá? Vou cancelar, que ele demora bastante, porque está mostrando tudo isso. Vou botar aqui de novo o comentário, né, para não mostrar. Em vez de 10.000 aqui, vamos botar 100. Vamos ver com 100 e mostrando aqui o esquema para a gente dar uma acompanhada. Ó. Aqui, ó. Então, se a gente olhar com 100, ele fez... Vamos pegar o início aqui. Projeto 2. Não, aqui ele está fora. Agora ele deu uma trancada aqui. É. Ok, mas enfim, dá para ver que ele calcula bastante aí, que demora bastante. Vamos voltar aqui. Neste nosso resumo, então, vamos ver o que a gente tinha ali no resumindo. Vamos colocar aqui a tela inteira novamente. Então, resumindo, né, a gente viu essa estrutura aqui de repetição para até, e ela executa o bloco um número finito de vezes. E tem essa condição aqui, para, variável valor inicial, eventualmente valor final, e o incremento, quer dizer, aqui é a condição, né, até que chega naquele final. E aí ele faz o bloco de instruções, e é assim que a coisa funciona. Vimos o operador resto também, que é o percent, né, para você calcular o mode. Aqui x%y, no R tem o resto da divisão. E aí tem lista de exercício aí para vocês praticarem. Vocês, na sequência aí, vão ter uma lista de exercício que estará disponível para vocês praticar. Ok, pessoal? Obrigado a vocês, então, pela atenção. É um período aí que a gente está com esse afastamento social, mas vamos dando continuidade aí no nosso conteúdo. Obrigado a vocês, então.